Boa noite, irmãos, irmãs. Vamos prosseguir o nosso estudo, a nossa leitura em 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 12, que diz assim: Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis. E espero que também até ao fim as reconhecereis. Como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com esta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar à Macedônia, e da Macedônia, e outra vez ter convosco, e ser guiado por vós à Judéia. E, deliberando isto, usei porventura de leviandade? Ou o que delibero? O delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Esta segunda carta aos Coríntios, ela tem um teor grande aqui de defesa de Paulo, porque aparentemente, mas fica evidente, né? Nem todos ali o consideravam um apóstolo ou alguém com autoridade apostólica, apesar de terem escutado o evangelho de Paulo e se convertido por intermédio de Paulo, do trabalho dele. Mas com a introdução de outros que estavam não apenas judaizantes, que estavam se intrometendo entre eles, como também ministros, o Paulo vai alertar mais adiante, que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, e os seus ministros em ministros de justiça. Como havia essa mescla aí de pessoas entrando naquela assembleia, muitos queriam derrubar a sua autoridade apostólica e estragar o testemunho ali em Corinto. Nós vemos que Corinto era uma cidade, era uma assembleia com muitos problemas. A carnalidade ali era alta, eles eram muito ilustres, né? Tinham muito conhecimento e tudo mais, principalmente das coisas, das filosofias humanas, filosofias gregas, mas tudo isso só vinha atrapalhar um coração singelo de receber a palavra de Deus do apóstolo da maneira como, por exemplo, os tessalonicenses recebiam. Quando Paulo escrevia para eles, nós vemos que a maneira como os tessalonicenses tratavam o que eles recebiam de Paulo
no versículo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, eu acho que é. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 13. Essa é a diferença. Por isso, também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então, nós vemos que a diferença era muito grande aqui. Os coríntios, eles se tinham por tão sábios, por tão conhecedores das coisas, eles desprezavam, assim, o ensino do apóstolo. Então, nós estamos aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 14, Paulo fala assim: como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Por que em parte? Porque provavelmente uma parte deles não reconhecia no apóstolo Paulo e o valor ou a posição que ele tinha como um servo de Deus, como um apóstolo, como um enviado do próprio Senhor para a edificação deles. Então ele se defende aqui no versículo 12, depois de mostrar que ele estava submisso e necessitado das orações deles, né, no versículo 11, 2 Coríntios 1, 11, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então ele se mostra aqui devedor a eles das orações e necessitado deles para orações. E aí no versículo 13, porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis. O que ele está querendo dizer aqui é que não tinha nada nas entrelinhas, ele não estava dando indireta nenhuma, ele estava falando claramente as coisas que eles já tinham escutado, porque ele não queria tratar com eles com dolo, com enganação, de maneira velada, não é? Então, ele quer ser sincero, quanto mais ele puder, ele quer ser sincero para com os santos em Corinto. E nós vemos Paulo aqui fazer das tripas coração para poder ganhar a confiança desses irmãos, que eles eram muito ilustres, muito orgulhosos e não queriam aceitar tudo que o apóstolo trazia para eles. Esse é um grande problema que permanece até hoje. Hoje nós vemos que a doutrina que foi dada a Paulo, ela é a mais rejeitada de tudo dentro da cristandade. Os cristãos hoje mais abraçam o Antigo Testamento, a lei, os profetas, do que as doutrinas dadas a Paulo, a doutrina dada à igreja. Onde nós encontramos a doutrina da igreja? Aquela que foi revelada ao apóstolo Paulo. Mas isso não é agradável ao homem, porque o ministério do Antigo Testamento era um ministério para a carne, para um homem na carne. Não era para um homem no espírito, era um homem na carne. Porque prometia o quê? Promessas
tinha promessas de abundância, de riqueza, de saúde, de felicidade neste mundo, nesta terra, eram as promessas dadas aos hebreus no Antigo Testamento. Mas vem, então, a igreja, uma revelação que não tinha sido conhecida desde os tempos antigos, nenhum dos profetas do Antigo Testamento sabia o que era a igreja. Vem essa revelação e é dada a Paulo. Ora, o inimigo realmente não gostou da ideia, então ele tenta de toda maneira derrubar esse irmão, derrubar esse apóstolo e conseguir detratores, pessoas para fazerem falsas acusações contra ele. E nós vamos ver isso ao longo de toda aqui a carta, a segunda carta aos Coríntios. Então, como também já em parte reconhecesses em nós, versículo 14, porque aparentemente não eram todos que reconheciam. A outra versão fala como também já em parte nos compreendestes. A versão do Darby fala reconhecestes. Também vós nos reconhecestes em parte. E somos a vossa glória. E aí no versículo 15, ele fala, e com esta confiança, quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça. Isso no versículo 14 agora, versículo 15. Ele tem o desejo de visitá-los antes de ir novamente para Macedônia, né? E no versículo 15, e com esta confiança, versículo 16, e por vós passar a Macedônia, ou seja, depois de visitá-los, ir para a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judéia. Ele queria fazer de Corinto um porto seguro nas suas andanças ali por aquela região. Passar por lá e depois passar de novo, para depois ser encaminhado pelos irmãos até a Judéia. E no versículo 17, ele coloca uma defesa aqui, deliberando isto, usei porventura de leviandade? Ou o que delibero, o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Então, ele não tinha uma língua dobre, né? Ele não falava com os dois cantos da boca, né? Não tinha uma atitude, como nós vemos muito em políticos, né? Que para um partido fala uma coisa, para outro partido fala outra. Então, não, ele era sincero na sua maneira e na sua conduta. A conduta dele era o que realmente mostrava que ele estava sendo sincero para com eles. E aí no versículo 19, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo. Lembre-se sempre desses três esses três abalaram o mundo nas suas andanças, nas suas pregações. Eles causaram um abalo no mundo antigo. E isso aí até hoje permanece. Esses três homens, que às vezes a gente pensa pouco, né, nesse trio aqui. Isso por mim, versículo... Entre vós foi pregado por nós, versículo 19, isto é, por mim, Silvano e Timóteo. Não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, são em Cristo, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Então, mais uma vez aqui, ele tenta de todas as maneiras se apresentar como alguém em quem eles podem confiar, porque certamente eles estavam massacrando o apóstolo, eles estavam duvidando, eles estavam devia ter muita fofoca entre eles também, né?
para tentar atrapalhar a reputação do apóstolo. Quando o inimigo quer atrapalhar a obra, ele trabalha de diversas maneiras. Às vezes ele bate de frente, às vezes ele procura diminuir a reputação daqueles que trabalham na obra, às vezes ele ataca nas coisas que o obreiro, né, mais preza. Eu me lembro, logo depois da minha conversão, alguns anos depois da minha conversão, eu tinha um livro que eu tinha lido, né, sobre matrimônio, que era de um pastor batista, eu acho. Era um livro muito bom para recém-casados e tal. E aí eu perguntei para um irmão americano, falei, olha, esse autor, né, ele escreveu esse livro, ficou muito famoso o livro, muita gente, ajudou muita gente e tal, e era sobre casamento, sobre matrimônio. E aí ele se divorciou. Então esse irmão americano falou uma coisa que eu nunca esqueci, ele falou assim, olha, Satanás vai tocar justamente naquilo que Deus está usando a pessoa. Então, se aquele escritor escreveu um livro sobre matrimônio que estava sendo de muita utilidade para muitos casais, para muitos cristãos, era no casamento dele que Satanás ia botar a mão. E assim foi. Para tirar a credibilidade do trabalho dele. Então, nós sabemos que o inimigo não está só assistindo tudo de mão abanando, não, está vivo e ativo, querendo estragar a obra do Senhor. E aqui também, a confiança de Paulo, ele demonstra que estava em Cristo, no versículo 21, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Ou seja, ele tinha todas as promessas que Deus dá, são o sim e o amém, para a glória de Deus, como ele já havia dito no versículo 20, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, e para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Ele encerra esse primeiro capítulo aqui de uma maneira deixando bem clara que ele não queria dominar sobre eles, ele não queria ser um líder deles, ou alguém que os escravizasse, mas ele queria que eles o aceitassem no seu ministério, pelo amor com o qual ele atuava. E assim vai ser em toda essa carta aqui, ele procurando defender a sua posição de apóstolo perante essa assembleia, essa igreja, onde havia tanta desconfiança contra o apóstolo. E nós sabemos que hoje não é diferente, né? A cristandade hoje desconfia demasiadamente do apóstolo Paulo. Tanto é que muitas coisas que Paulo escreveu são rejeitadas na cristandade, chamam ele de solteirão recalcado, ou alguma coisa assim, ou que ele não gostava de mulher. Então, tentam de toda maneira, todas as maneiras, atacar a sua conduta, atacar a sua pessoa, atacar o seu testemunho. Para quê? Para poderem fazer o que bem entenderem, sem fundamentação bíblica. Sem fundamentação bíblica. Nós estamos vendo aí uma degradação da cristandade a passos largos. Tá? E o que se assiste hoje Eu, quando me converti, não estava assim. Em 1978, não estava assim a cristandade, não estava dessa maneira degradada, né, como nós vemos hoje.
Então, isso, se por um lado nos entristece bastante, por outro, nós podemos erguer nossa cabeça sabendo que a nossa redenção está muito próxima. Eu não sei se eu teria mais alguma coisa para falar desse capítulo aqui, viu? Ou se a gente poderia já entrar no capítulo 2, né? Alguma sugestão aí, alguma pergunta? Oi, irmão Mário, boa noite. Esse termo segunda graça, em 2 Coríntios, aí, capítulo 1, verso 15, o irmão poderia comentar um pouco sobre esse termo? Capítulo 1, versículo 15. Na verdade, graça é benefício, né? Porque ele tá programando uma segunda viagem. Ele fala, e com essa confiança, quis primeiro ir ter convosco. Ele já tinha estado com eles. E por vós passar a Macedônia e da Macedônia e outra vez ter convosco. Então, para que eles tivessem uma segunda oportunidade de serem beneficiados com a visita dele. Uma segunda graça, um segundo benefício. Não tem nada a ver com a graça de Deus, alguma coisa assim. Outras traduções dizem, na versão atualizada, revista atualizada, por essa confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesseis um segundo benefício. E aqui se tem alguma outra... as outras falam também benefício, algumas falam graça. Aqui a versão Ave Maria católica fala eu resolvera primeiro me ter convosco para que recebesseis uma dupla alegria. Então, ele está se referindo à sua visita, como sendo, novamente, trazer a eles um benefício. Para aqueles que realmente desfrutam da visita de um irmão mais dotado na palavra, é sempre um benefício, né? Sempre uma segunda graça, sempre um privilégio que nós recebemos. Então, não tem nenhuma... embora a palavra graça apareça aqui, e a gente sempre acaba associando graça ao termo espiritual, na realidade, aqui é simplesmente um segundo benefício. Deixa eu ver aqui na inglês também, na Bíblia inglesa também é a mesma coisa, o segundo benefício. Não é que eles seriam duplamente agraciados com algum dom espiritual, alguma coisa assim, não. Simplesmente eles iam ter mais uma oportunidade de receber o ensino do apóstolo Paulo. Não sei se respondeu a sua dúvida. Sim, irmão, obrigado. Entramos no capítulo 2, o que vocês acham? Se alguém quiser fazer comentários aqui também, olha, eu estou monopolizando aqui a live, mas fiquem à vontade também para comentar, viu? Não... Irmão Mário, esse versículo 23 aí, que diz, invoco, porém, a Deus por testemunha, eu vejo muitas pessoas hoje, né, atualmente, falando assim, Deus é minha testemunha do que eu estou falando, então, para ser mais verdadeiro ali no que está falando, me parece que é errado isso? O que o irmão pensa? Bom, ele podia fazer isso porque ele não tinha nem nada a esconder.
ele não tinha nenhum motivo oculto nas coisas que ele fazia. Então, ele chama Deus como testemunha. Na realidade, esse é o costume, né? Em todo julgamento, até em todo fórum humano, você, perante Deus, eu não sei se ainda hoje eles usam isso, mas antigamente tinha a mão sobre a Bíblia e prometia falar a verdade, só a verdade, nada mais que a verdade. E isso, claro, diante de Deus, como testemunha. Porque quando nós temos uma testemunha maior, pode confirmar os nossos atos, então nada de errado em invocar a Deus por testemunha. Desde que, claro, nós não estejamos fazendo isso usando o nome de Deus em vão, invocando a Deus por testemunha de uma conduta errada. Não é? Daí, claro, Deus não vai testemunhar a nossa conduta, não vai dar o aval dele à nossa conduta errada. Então, eu acredito que é isso aí que quer dizer. Ô, Mário, e esses dois últimos versículos, quando Paulo fala de poupar os coríntios ali, poupar de quê? Exatamente. O versículo 23, 23 e 24, né? invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Como assim? Porque se ele fosse, ele ia chamar a atenção deles. Ele ia chamar a atenção deles. Ele tinha uma repreensão para trazer sobre eles. Por quê? Claro, desde a primeira carta, nós vimos como é que estava a situação dessa assembleia. Eles estavam totalmente descuidados, não julgavam o pecado e viviam de maneira carnal também, né? Com divisões, formando partidos. Então, para poupá-los do dissabor e ter que chegar lá e colocar os panos na mesa e falar assim, ó, é o seguinte, gente, está tudo errado aqui. Para poupá-los disso, ele ia dar mais tempo para eles poderem acertar as pontas, aparar as arestas. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, ele está falando aqui, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Então, ele não está colocando dúvidas quanto à fé deles e nem estaria dando bronca na fé deles, mas na maneira deles, na atitude deles. Porque eles estavam naquela situação que Paulo fala assim, quando vocês se reúnem para a ceia, não é a ceia que vocês estão celebrando. Né? Porque cada um vai, pega a comida antes do outro e tal. Então, olha o estado que estava aquilo ali. Quando ele, no capítulo 1 também, no 1 Coríntios, aliás, ele tem que adverti-los por estarem indo a juízo perante incrédulos, chamando incrédulos para julgar questões da Assembleia. Olha onde estava o negócio. Tudo o que, se a gente pudesse pegar as duas cartas dos Coríntios e escrever na forma de um livro, de um volume, o título seria Tudo o que uma Assembleia não deve fazer. Porque ali está tudo que uma Assembleia não deve fazer. Se você não analisar, é uma lista de coisas erradas, né? Então, certamente, eles iam sentir a visita de Paulo. Por isso, ele ainda não queria ir. Talvez faltasse ainda a eles um tempo maior de exercício, com todas as admoestações feitas por carta, para depois Paulo ir visitá-los. Ele vai, acho que, falar disso mais adiante também, quando ele entra no capítulo 2, ele vai detalhar essa questão aí de como ele tinha entristecido os irmãos de Corinto. Como eles ficaram desapontados com Paulo. Mas não porque Paulo tivesse tentado dominar sobre eles. Não, simplesmente trouxe à tona
a escória que eles estavam produzindo ali, né? Todo o erro que eles estavam produzindo, e não estavam julgando. O problema não é errar, né? O problema não é errar, todos nós erramos, uma assembleia erra também. O problema é quando você erra e não aceita a correção, e não aceita a demonstração, e não aceita a ajuda de ninguém, e não reconhece o erro, não se arrepende, não confessa o erro, aí você vai ficando endurecido. Nós vemos o que aconteceu lá com o Faraó. O Faraó é um ótimo exemplo para nós, né? Deus endureceu o coração de Faraó. Mas antes, se você ler todo o relato, lá no Êxodo, você percebe que primeiro o Faraó endureceu o seu próprio coração. Aí depois Deus endureceu o coração de Faraó. Então tem um provérbio que fala que o homem que muitas vezes endurece a sua cerviz será quebrantado sem que haja conserto, alguma coisa assim. Então, quando você se endurece, você resiste à admoestação, você resiste ao aconselhamento, você resiste à ajuda dos irmãos, que tem maior conhecimento até, que tem maior experiência, vai chegar uma hora, você endureceu tanto o seu coração que Deus vai, vamos dizer assim, colocar a pincelada final daquela cola que como é que chama aquela cola que não solta de jeito nenhum? Super bonde. Super bonde. Aí ele fala, tá bom, você quer endurecer o seu coração? Tá aqui, ó, super bonde do seu coração. Pronto. Quero ver você agora amolecer esse coração endurecido aí dessa maneira. Mas aí não tem relação com aquela questão do apóstolo Paulo poder usar da autoridade dele apostólica, não, né? Ou tem, não sei. Ele tinha autoridade apostólica, né? Mas pelo que parece aqui, eles estavam em Corinto contestando essa autoridade. É o que ele vai falar lá no capítulo 11. Vamos lá para o capítulo 11 um pouco. No versículo 1 ele fala assim: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tinha preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis, ou seja, vocês vão suportar isso facilmente. Porque eu penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência, no conhecimento. Mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, ou seja, ajuda financeira, ele recebeu de outras igrejas. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Então ele vai, no capítulo 11, ele vai abrir o jogo aqui. Ele vai abrir o jogo e mostrar que eles, muito provavelmente, estavam dando ouvidos, né, como ele vai falar aqui na continuação do capítulo 11, no versículo 12, mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos, aqui, ó, olha o que tinha no meio deles já. Tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, por fim dos quais
será conforme as suas obras. Então, ele vai defender com garra, né, e com vigor a sua autoridade apostólica, porque ela estava sendo colocada em dúvida, ela estava sendo colocada em xeque. Hoje nós não temos autoridade apostólica. Hoje que os apóstolos já partiram, não há mais apóstolos hoje, não há mais profetas na igreja hoje. Esses foram dados no princípio para que nos deixassem a sã doutrina. Os apóstolos e profetas serviram como o fundamento da casa de Deus, da qual Cristo é a pedra de esquina, a pedra principal. Mas hoje não tem mais apóstolos e nem profetas da igreja. Hoje tem os diferentes dons, né? Evangelistas, pastores e doutores, e todos os demais salvos por Cristo, que são como pedras vivas sendo colocadas nas paredes desse templo dedicado ao Senhor. Está muito baixa a minha voz aí, não? Não, é normal. Tá tranquilo. Eu posso aumentar a voz aqui, mas eu fico um pouco mais caro depois. Vamos lá, irmão, me ajudem aí, mais comentários. Rapidinho, se a voz está baixa, tem que sair e voltar para o Meet de novo. Você está falando isso para mim ou para quem está ouvindo baixo? Para quem está ouvindo baixo. Para você, eu já fiz o Pix, Mário. Mário, a gente tem 15 minutos. Se achar que a gente podia iniciar o segundo capítulo, Michel, dá para ler um pouquinho. Se alguém não tiver mais perguntas, Eu tenho mais. então fica à vontade. Pergunta número 2. No verso 14, irmão Mário, eu peço que o irmão, na medida do possível, né, falar sobre essa questão do apóstolo Paulo dizer que a Assembleia em Corinto ele coloca assim, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Ok, O que é que isso significa? essa expressão glória, né, é que nós não costumamos usar ela de uma maneira assim, porque ela é reconhecimento. Então, vamos tentar traduzir de outra maneira aqui. Como também parte de vocês reconheceram em nós que somos para auxílio de vocês. Somos benefício para vocês. Ok? E como também vocês serão vantagem para nós, vamos falar a palavra vantagem, acho que é mais perto de glória, né? Serão vantagem para nós no dia do Senhor Jesus. Que é esse dia do Senhor Jesus? No dia em que foram reveladas as recompensas, os galardões. Então, se eles reconheciam, parte deles reconheciam em Paulo e em Timóteo, que eles atuavam, que eles viviam, que eles ministravam para a glória deles, para o benefício deles, também vocês serão a nossa prova de benefício no dia do Senhor Jesus. Ou seja, quando o Senhor viesse para julgar as obras de Paulo e Timóteo, eles teriam o que apresentar
E o que seria? Os coríntios, os que foram beneficiados por Paulo e por Timóteo no seu trabalho. No dia do Senhor Jesus Cristo, né, que fala aqui que é o dia das recompensas. Então, aí seria o gozo, a coroa e o regozijo. Acho que tem, no primeiro capítulo de Tessalonicenses, tem algo semelhante a isso. No versículo... Não, acho que não é aqui que eu estava pensando. Ou é segunda Tessalonicenses. Aqui, olha. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Quando o Senhor vier, para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, aqui numa outra escala, os salvos por Cristo, e aqui particularmente os tessalonicenses, né? O Senhor seria glorificado neles, porque quando o mundo visse o Senhor descer e junto com ele todos aqueles salvos, aqueles tessalonicenses salvos, né? Seria dado glória ao Senhor pela companhia que ele estava trazendo. Então era como se aquilo fosse um prêmio, um troféu, né? Da sua manifestado do seu trabalho. E todos nós também temos isso, né? O Senhor, naquele dia, no dia da recompensa, no dia em que acontecerem os galardões, serão distribuídos os galardões, todos aqueles que, de alguma maneira, nós servimos, nós beneficiamos com a palavra de Deus e com as nossas obras também, servirão de testemunho, servirão para a nossa glória naquele dia, para o nosso benefício naquele dia. É como quando acontece, tem alguns shows aí que às vezes fazem, né, de homenagem a um grande artista, ou a um grande empresário, ou coisa assim. Então, eles começam a mostrar testemunhos de pessoas, acho que vocês já viram isso, né? Aí põe um vídeo lá, essa foi a sua professorinha da escola, esse aqui foi o seu primeiro empregado, e aí o cara dá um testemunho bonito, que foi muito ajudado. Então, é disso que ele está falando. Vai chegar um dia em que todos esses testemunhos, né, serão para a glória daquele que trabalhou pelo Senhor. É claro que nós sabemos que o maior glorificado em tudo isso é o próprio Senhor, né? Não somos nós, né? Não somos... Mas vou usar um termo agora, cada um que nós beneficiamos, né, é uma marca na coronha da nossa espingarda. Tipo, como soldado fazendo a guerra, eu matei mais um, né? Tchum, põe um risquinho lá na coronha da sua espingarda. Amém, obrigado. Na King James fala alegria. Alegria, né? Alegria, regozijo. Uhum. Alegria, regozijo. Eu gosto de usar várias versões. Eu uso aqui o eSword no meu computador, no PC, e uso o MySword
no Android. Porque aí você consegue baixar na internet muitas versões diferentes em português, inglês, espanhol, italiano, e às vezes uma versão que não está muito clara, você consegue entender melhor numa outra versão. Mário, o verso 20, que fala assim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Esse verso aí, a gente podia relacionar também com o verso lá de 2 Timóteo, quando ele fala, 2 Timóteo 2, quando ele fala sobre Timóteo ser um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, porque parece que o que ele está falando aí também tem a ver com que aquilo que eles estavam pregando sobre Deus, né, são coisas que são verdadeiras porque vem de Deus e o que Deus promete, ele cumpre. Teria essa relação também, porque lá em 2 Timóteo, quando ele fala para ele ser um obreiro que não tem do que se envergonhar, é porque é um obreiro que maneja bem a palavra de Deus e vai falar as coisas segundo o que está na palavra de Deus é verdadeiro, e quando a gente fala assim, as coisas se cumprem realmente como a palavra de Deus diz, não é verdade? Eu acho que é isso aí, não. A explicação está perfeita. Porque se são promessas feitas por Deus, em quem nós vamos encontrar o cumprimento dessas promessas? No próprio Deus. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. E por ele o amém. Para a glória de Deus por nós. Então, o destinatário das promessas de Deus é o próprio Deus. Isso aí tem muito a ver com a confiança, né? Tem muito a ver com a confiança. Quando nós temos uma confiança absoluta e irrestrita em Deus, sem qualquer dúvida, a fé consegue se agarrar nele nas suas promessas e consegue dizer como Jó disse, né? Como Jó disse no seu desespero, ele disse assim, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Olha, quer fé e confiança maior do que essa? Ainda que ele me mate, quer dizer, ainda que ele faça o pior que se pode esperar que fizesse comigo, nele esperarei. Então, isso aí é fruto de uma confiança absoluta. Todo medo vem da desconfiança de que Deus é fiel, de que Deus é bom, de que Deus é justo. Às vezes eu recebo mensagens de pessoas falando assim, mas como é que eu vou suportar no céu chegar lá e não encontrar minha mãe, ou não encontrar meu pai ou meu irmão, porque eles não se converteram, como é que vai ser isso? Qual o sentimento que eu vou ter? Você vai estar com suas percepções e seus sentimentos perfeitos, porque daí você vai estar ressuscitado, né? Você vai estar numa outra esfera. Então, em nenhuma hipótese, você vai duvidar que Deus foi justo. E que aquele um lá que você tanto esperava que se convertesse e não se converteu, e não estará no céu, você jamais considerará isso como algo que foi errado, que deu errado. Você justificará a Deus. A sabedoria é justificada pelos seus filhos. O Senhor fala isso nos evangelhos. A sabedoria é justificada pelos seus filhos. O que quer dizer isso? Se eu achar que a minha sabedoria é a correta, eu não justifico a Deus. Tipo, se eu me considero justo, então eu estou achando que Deus é injusto, porque é claro que a justiça de Deus não é igual à minha. A sabedoria de Deus não é igual à minha. Então a sabedoria de Deus é justificada pelos seus filhos. Um filho de Deus sempre justifica a Deus. Sempre, ainda que ele me mate, nele esperarei.
Ah, mas está dando tudo errado, está dando. Bom, vamos lá para qual que era aquele profeta? Acho que é Ageu, né? Vou achar aqui o versículo. Abacuque. Abacuque. Capítulo 3 de Abacuque, versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, sejam roubadas, e nos currais não haja gado, ou seja, miséria total aqui, né? Deu tudo errado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ainda que dê tudo errado, ainda que tudo me decepcione, ainda que tudo seja contrário do que eu esperava, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus é a minha força, ele continua dizendo em Abacuque 3,19, e fará os meus pés como os das servas. As servas são as fêmeas daqueles bodes das montanhas. E me fará andar sobre as minhas alturas. Agora, se você entrar no YouTube, tem alguns vídeos ali desses, desses animais das montanhas, dessas cabras monteses, né, que chamam, acho que é cabras monteses ou alguma coisa assim. Gente, aquilo é impressionante. Você fala, como é que esse bicho aí consegue subir aquele paredão, tem paredão de pedra assim, ó, e não tem nada para. Tem uma casquinha assim, e elas estão tudo em pé, o paredão está aqui, e elas tudo em pé do lado do paredão, encostadas no paredão, com aquelas patinhas desse tamanho assim, e não cai de jeito nenhum. Estão ali. Elas sobem naquelas alturas para comer um capinzinho que está lá incrustado na pedra. É disso que ele está falando aqui. Não é? Então, ainda que tudo dê errado, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus é minha força, e fará os meus pés como os das servas. Como assim como os das servas? Fará os meus pés caminharem onde não tem nem mais uma casquinha de rocha para ele se apoiar. Me fará andar sobre as minhas alturas. Vamos ver se outra versão tem uma maneira diferente de dizer essa mesma coisa, né? O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Deixa eu ver se tem mais alguma outra versão aqui. Ele torna meus pés ágeis como os da corça, faz meus pés como os da corça, ele me dá pés ligeiros como os da gazela, me conduz para as minhas alturas. Então, ainda que dê tudo errado, eu posso confiar que o Senhor vai me colocar no lugar, nas alturas, onde, humanamente falando, não tem suporte, não tem apoio para os pés. Ele vai dar apoio. Porque esses bichos aí têm. Eu não sei se a gente acha que tem fotos lindas desses animaizinhos, né? Tem umas fotos. Essa semana mandaram uma para mim que eu falei, como é que esse bicho está nessa parede aí, né? Se olhava, assim, não tinha onde ela se apoiar. Eu não tô. Aqui, ó. Aqui, achei. Deixa eu compartilhar aqui.
Ó, eu compartilhei um vídeo aí do YouTube para ver onde é que essas cabras conseguem subir. Né? Um lugar assim que não, o pé humano não tem como chegar ali. Quando você vê como essas cabras monteses fazem, esse versículo faz muito mais sentido. Porque é mais ou menos assim, ainda que o mundo tenha puxado o tapete debaixo dos meus pés, o Senhor Deus é minha força e fará com que os meus pés encontrem um lugar para firmar o passo. Afinal, não é isso que a gente busca, não, quando todas as coisas dão errado, né? A gente pensa, agora acabou, agora não tem mais jeito, agora não vou conseguir mais andar. Ele vai me fazer como as cabras monteses. Mais alguma pergunta, irmãos? Eu vou dar umas aulas também de como escalar montanha, se alguém estiver interessado. Aliás, eu tenho um médico aqui que tem aqui perto de casa, ele tem até uma clínica que faz exame de coração, tudo, e ele era alpinista, né? E ele foi fazer escalar uma montanha aí na Cordilheira dos Andes, e quase morreu, ficou lá em cima, deu um troço nele, precisou ser resgatado, ele ficou, acho que, eu não sei se 5 minutos sem coração, sem batida do coração, uma coisa assim, ele quase morreu não, até com algumas sequelas depois. Mas ele falou assim, não acabou, não está mais. Então, irmão, são 9, né? 9, 7 agora. Se os irmãos não tiverem mais perguntas, a gente podia finalizar aqui e na próxima semana a gente inicia do 2, que me parece que faz parte também desse capítulo 1, mas dá para a gente iniciar aí do 2. Ele vai continuar o assunto no capítulo 2, mas a gente poderia pegar na semana que vem. Uhum. É isso, agradecer aí aos irmãos que participaram, também ao irmão Mário. Jeff, você poderia dar graças? Eu vou pedir antes para tirar a gravação. Michel, você consegue, Michel? Ah, é que você que está gravando aí. Você consegue agradecer?